Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu corpo pós-parto. Qual foi a minha realidade, o que tá sendo a minha realidade. Então senta a bunda aí e se você gostar desse vídeo, deixa bastante o seu like, se inscreve aqui nesse canal e me segue lá no Instagram, Cenourinha Oficial. Então é isso, amiga, bora pro vídeo! Eu parei faz mais ou menos 2 meses e assim, o meu parto foi cesáreo, mas não foi assim uma cesárea marcada, uma cesárea esperada, né? Eu passei por um processo de contração, dilatação, mas no final eu fiz a cesárea. Inclusive, se você quer saber como foi essa experiência pra mim, como tudo isso aconteceu, vai lá ver meu relato de parto que tá muito legal, você vai dar várias risadas, porque amiga, olha, é tanta coisa que eu fiz que chega a ser piada. Então dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha, beleza? Enfim, eu passei por esse processo de contração, senti dor, ficar ansiosa, meu Deus, ouvindo a mulher lá do outro quarto gritando de dor e eu tipo, meu Deus, agora vai chegar a minha vez, porque eu já tava sentindo dor, mas na hora que nasce, que é a dor assim máxima, né? Mas nessa parte eu não senti isso porque eu fui pra cesárea. Mas enfim, vou contar um pouquinho sobre o meu corpo, mas lembrando que eu fiz a cesárea, eu não sei se o parto normal e a cesárea é a mesma coisa, se o corpo volta igual, eu não sei dizer pra vocês. Eu vou contar a minha experiência, sempre lembrando que cada corpo é um corpo. Pode ser que uma outra pessoa passou pela mesma experiência que eu e o corpo dela tá outra coisa. Então assim, é importante a gente entender e respeitar a experiência do outro e o corpo do outro também, tá? Eu sempre fui muito magra, o meu peso sempre ficou entre 40, tá doida? 48, 49, 50, nunca passou disso. E quando eu fiquei grávida, eu consegui chegar, amiga, a 64 quilos, a 65. E minha médica ficava muito preocupada, porque tipo assim, eu engordei muito rápido e o mais engraçado é que eu não comia nada assim exagerado. Eu não gostava de lanche, não gostava de coisa muito gordurosa porque me dava ânsia de vômito. Então eu comia muita verdura, muita fruta e mesmo assim eu engordei. Mas eu acho que é o arroz, porque o arroz eu não consegui largar. Eu comia muito arroz, gente. Nossa senhora, me dava um pratão de arroz, eu enfiava a cara. O engraçado é que a gente não percebe o quanto a gente tá engordando. Eu mesma não percebi. Eu fui perceber lá pelo 7º, 8º mês, quando o meu nariz ele começou a aumentar, que eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Que eu não tô sabendo maquiar mais, não tô conseguindo afinar meu nariz, que eu sempre afinava. E na verdade é porque o meu nariz tava bem gordinho, mas meu rosto inteiro tava gordinho. A gente sente a diferença e eu comecei a sentir pelo rosto. Eu comecei a notar que o meu rosto tava mais cheio, meu nariz ele tava maior. É muito engraçado, o nariz da gente na gestação, ele fica com essa cartilagem aqui mais grossa. Eu pegava no meu nariz e eu ficava, gente, que estranho, porque ele tava bem grosso. Tanto que essa parte tava um pouquinho mais oleosa no início da gestação. Daí no final a minha pele já não tava tão oleosa. Foi na época que eu comecei a ficar sem espinha, que eu comecei a ficar, opa, eu tô gostando de ficar grávida.
nada, que meu rosto pela primeira vez ficou sem... Mas confesso pra vocês que não durou muito tempo. A Anne nasceu 1 mês e minha cara já voltou a empipocar de espinha. Agora ela tá mais bonita porque eu voltei com meus cuidados que eu sempre tive. Eu sou bem chatinha, porque meu rosto eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção, justamente porque eu tenho uma tendência muito grande a ter espinha, então eu tenho que cuidar bastante. E agora eu tô cuidando mais justamente porque acabou a gestação, amiga, voltou tudo. Continuando, eu dei aquela mega engordada e foi nesse tempo aí que eu comecei a ter estria. Quando eu comecei a reparar que eu tava engordando, começou a sair umas estrias, principalmente na parte do bumbum, na parte ali da coxa, nas áreas onde eu engordei mesmo, que eu comecei a ter estria. Aí a pessoa me fala assim, ah, mas é porque você não passou óleo, é porque você não cuidou. Amiga, desde o primeiro mês que eu descobri que eu tava grávida, eu passava óleo, creme, até o 9º mês eu me banhava de creme, de óleo, e eu vou falar pra vocês que não adiantou pra mim, tá? Eu acho que o único lugar que eu não tive estria foi na barriga. Assim, gente, eu vejo muita gente falando isso pra mim, que realmente a questão da estria é uma coisa mais genética, é uma coisa assim da pele da pessoa, independente se você passar a creme hidratante não é a mesma coisa, creme, né? Creme, óleo, enfim, se você tem tendência a ter estria, você vai ter estria, porque eu mesma passei bastante óleo no bumbum, passei em tudo e eu tive estria. E foram áreas que eu hidratei muito, tirando a parte de dentro ali da coxa. Essa parte da virilha eu não hidratei, porque eu nunca pensei na vida que eu ia ter estria perto da virilha. Sério, eu não sabia que isso podia acontecer, mas aconteceu. Mas o resto eu passei muito hidratante e não adiantou, eu tive estria normal. Então, em resumo, eu hidratei, cuidei e mesmo assim eu tive estria. Tem gente que não passa nada e não tem uma estria. Então eu acho que é um pouquinho a genética, eu acho que a pele da pessoa colabora muito pra isso. Se ela tem uma tendência a ter estria, ela vai ter estria. Então eu mesma cuidei e no final, perda de tempo, né? Os cremes de 100 reais que eu comprei, perda de tempo, podia ter comprado doce. O mais engraçado é que eu não tive nenhuma estria na barriga. Eu achei que eu teria, justamente porque eu sou muito magra. E quando eu comecei a ter barriga, a minha barriga ficou bem grandona. Eu acho que ela ficou grandona, né? Na minha cabeça parecia que tava imensa, que tava até pesada. E eu não tive estria na barriga, mas em compensação a minha barriga ela ficou mais cheinha. Algumas mulheres têm essa visão que você vai sair do pós-parto e a sua barriga já vai estar chapada, ela vai estar retinha. E não, amiga, eu não sei se o normal acontece isso, mas no meu parto cesárea, logo depois que eu saí, eu ainda continuei com a pancinha. Eu cheguei em casa, depois de uma semana, e ela ficou como se eu tivesse grávida de 5 meses. Era até engraçadinho, sabe? Eu sentava no sofá e eu ficava olhando e falava, gente, esqueceram uma criança aqui, certeza. Porque assim, você sai da maternidade, eu não sei se o normal é assim, mas eu estou me baseando no meu parto cesárea, tá? A minha barriga parecia que tava tudo assim, ó, balançando lá dentro. Tanto que eu me sentia confortável quando eu colocava uma calcinha mais alta, quando eu colocava uma coisa mais compressiva, segurando um pouquinho mais minha barriga pra eu me sentir mais segura. E também tem o corte, porque se a barriga tá muito mole, você sente um pouquinho de incômodo ali no corte, então incomoda um pouquinho. E eu lembrei, depois de uma semana, que eu tinha que pesar, né? Depois de uma semana que ele nasceu, eu fui pesar e eu já tinha perdido 10 quilos sem fazer nada. Eu não sei nem como, eu falei, ué, como assim perdi 10 quilos? O que tá acontecendo? Nem eu tava entendendo. E no pós-parto da cesárea, você peida muito, sabe? E às vezes você não consegue peidar. Eu tive que tomar alguns remédios e às vezes eu tinha que abrir meu bumbum pra eu conseguir peidar. Porque eu não tava conseguindo peidar, gente, eu ficava fazendo força. Eu tinha que me concentrar pra soltar um peido. Olha que nível chegamos. E eu sinto que o cesárea, ele tende a deixar a barriga também um pouquinho maior, mais inchada, justamente por gases. A gente fica com muito gás acumulado aqui, vontade de peidar e não consegue peidar, tem que tomar remédio, tem que abrir a bunda. Olha, gente, ó, só dificuldade. Menina, eu tinha que ficar assim, ó, vai vir um peido. Aí abri a bunda, daí eu conseguia soltar um peido, com aquele muito esforço. Então eu acho que eu senti que a barriga ela ficou maior justamente por conta dos gases, sabe? E é uma loucura porque até um mês a minha barriga tava como se eu tivesse com o bebê ainda aqui dentro, sabe? Eu fiquei não com uma barriga de 5 meses, mas tava com uma barriga mais de 3 ali, porque ela fica mais inchada. E o mais engraçado é que eu não liguei, entendeu? Tipo, eu acho que era tanta coisa acontecendo que eu não tava nem ligando pro meu corpo. Eu tava tipo, ai amiga, eu só quero descansar, por favor, depois eu penso nessa barriga. Eu sou uma figura pública e muita gente ficava no meu pé, usa cinta, usa não sei o que, usa não sei o que. E um mês eu não usei nada. Gente, eu não prendi minha barriga porque eu queria ficar confortável. Eu tava cansada, eu tava tentando não ficar estressada, eu tava tentando não chorar. Então
assim, por que eu ia ficar me apertando da hora se eu já tava estressada? Então eu falei, cara, eu quero conforto, eu quero ficar confortável. Eu fiquei uma semana usando fralda. Não tava nem descendo mais pra mim, eu vou usar fralda que é mais confortável. Gente, olha, eu pela casa andando de fralda, imagina a cena. Então assim, até um mês eu não tava ligando muito pro meu corpo, eu tava querendo conforto, eu só queria descansar, eu queria estar bem comigo mesma, eu queria me sentir confortável dentro da minha própria casa. Esse é o fato. Então muita gente ficou me julgando, você tem que cuidar da sua barriga, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então eu ficava, gente, me deixa. Eu vou ficar barriguda se eu ficar barriguda E assim, eu ficava muito brava às vezes quando eu pensava em toda essa pressão que a mulher tem pra voltar logo pro corpo. É que algumas pessoas elas acham que que o bebê vai nascer e a gente vai voltar a ser como era antes, e não é assim que funciona. Até porque você passou por uma fase, você se transformou e o seu corpo vai voltar, mas ele não vai ser o que era antes. E assim, eu sofri essa pressão justamente porque eu também mexo com rede social, então às vezes eu mostrava o meu corpo, às vezes eu mostrava como é que tava, justamente pra ajudar algumas meninas, porque essa fase é difícil e eu queria mostrar que tava tudo bem a gente não tá do jeito que a gente era antes, tudo bem a gente ter um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de empatia por todo esse processo que a gente passou, sabe? E eu sofri a pressão por isso. Porque você tem que se cuidar, por que você não tá se cuidando, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E eu sempre respondia, porque eu quero meu bem-estar, eu quero me sentir bem, e no momento eu quero me sentir confortável, e eu queria passar isso pras pessoas. E por conta disso, eu não tava tão neurótica, sabe? Eu tenho uma cabeça até meia boa, sabe? Às vezes. Então eu não fiquei focando muito, eu só queria estar bem, eu queria que a minha filha estivesse bem. Então eu não foquei na minha barriga, não foquei no meu corpo. E eu tava suave, eu tava curtindo todo esse momento, essa nova fase. No primeiro mês, que pra mim é a fase mais difícil, porque é uma fase de adaptação, eu decidi não focar no meu corpo, porque eu queria focar na minha filha, eu queria me adaptar a essa nova fase, eu queria conhecer a minha filha. Então eu deixei de lado o meu corpo e foquei mais na minha filha. E assim, gente, foi a melhor coisa, porque eu não fiquei paranoica. E o que me confortava e o que me ajudava era pensar assim, gente, eu demorei 9 meses pra gerar essa menininha bonitinha aqui. Eu não vou voltar do dia pra noite assim com o meu corpo. É ter paciência, é isso aí, vamos que vamos. E foi isso, gente, eu tive muita paciência comigo. E por isso que eu não fiquei triste por conta do meu corpo, sabe? Porque eu pensava assim, não foi do dia pra noite que eu gerei essa criança. Foi fase, foi 9 meses, quase 10 meses aí, porque ela não queria nascer. Então foi um negócio assim, demorado. Então o meu corpo vai ser a mesma coisa. Foi uma fase e agora eu também estou passando por uma fase e futuramente talvez volte, talvez não volte. Então nesse primeiro mês, como eu decidi focar nessa adaptação minha e da Anne, eu nem prestava atenção na minha barriga. Amigo, eu nem olhava no espelho. O tempo que eu ficava pensando que eu podia perder no espelho, eu perdia na cama, que eu ficava dormindo, que eu preferia dormir do que ficar olhando no espelho. Eu só lembrava da minha barriga quando alguém ficava muito no meu ouvido, porque sua barriga não vai voltar, porque sua barriga é isso. Aí eu olhava pra minha barriga, daí eu tirava foto, que aí eu lembrava, né? Daí eu ficava tirando foto, fazendo graça, e por isso que eu tenho essas fotos, inclusive. Porque toda vez alguém me lembrava, eu falava, é verdade, eu tô com uma pancinha aqui. Assim, até o primeiro mês eu não ligava muito pra minha barriga, eu não ligava pras estrias, eu não ligava pra nada. Tava só de boa, só vivendo, entendeu? Só curtindo ali, dormindo, comendo, cuidando da Anne, era só isso que eu fazia. Aí, quando entrou no segundo mês, né, eu comecei a me cuidar um pouquinho mais, porque assim, o primeiro mês é uma adaptação, como eu falei pra vocês, da mãe e do bebê, então eu prestava mais atenção na Anne do que em mim. E quando chegou no segundo mês, a Anne já não precisava de tanta atenção, e aí eu comecei a prestar mais atenção em mim. E esse processo de voltar a cuidar da gente é um pouco lento, tanto que eu sofri um pouquinho, até esses tempos eu tava sofrendo, porque eu ficava às vezes o dia inteiro sem tomar banho com agonia, porque eu tava fedendo leite. Porque eu acordava cedo, a Anne tava chorando, eu dava mais atenção pra Anne do que pra mim. Que a mãe, gente, não tem jeito. Você pode estar menina fedorenta, você vai primeiro dar banho no seu filho, dar mamar pra ele, cuidar dele, depois você vai tomar banho, depois você vai pensar em você. E olhe lá, porque às vezes você tá no banho, ela começa a chorar, você já sai rapidinho, toma aquele banho de gato. Quando a Anne dormia, eu ia lá lavar o cabelo, daí eu gravava um vídeo que eu queria muito gravar. Então eu fui fazendo as coisas aos pouquinhos. E aí, pelo fato de eu começar a me incluir nisso, né, de dar atenção na Anne, também dar um pouquinho de atenção a mim, eu comecei a focar mais no meu corpo. E foi quando eu comecei a reparar no
no meu corpo. Que aí eu comecei a me tocar, opa, né, menina, não é que eu pare mesmo? Então aos pouquinhos eu fui me incluindo também nesses cuidados. Hoje em dia eu consigo tomar 3 banhos por dia. Esse dia eu tava tomando 4 banhos, que eu fiquei, gente, pra que tudo isso de banho? Que é isso? Por isso que eu falo, o primeiro mês é muito importante pra adaptação, pra você conhecer o seu bebê, justamente porque você se adaptando a ele, você tem mais tempo pra você. A partir do momento que eu comecei a conhecer o tempo da Anne, da minha filha, eu comecei a ver quais os horários que era melhor pra tomar banho, pra lavar o cabelo, pra gravar um vídeo, pra fazer as coisas que eu gosto de fazer, pra conseguir ajeitar alguma coisa. Então isso facilitou muito a minha vida. Depois que eu me adaptei à minha rotina nova, né, com a minha filha, foi tudo muito fácil. E daí eu comecei a prestar mais atenção em mim, daí eu comecei a ver o que aconteceu com o meu corpo depois da gestação. Porque assim, gente, a minha ficha, ela não cai, sabe? Tem dia que eu olho para ele e eu fico, gente, olha minha filha, não acredito que eu tenho uma filha. Menina do céu, o que é isso? Então assim, demora um pouquinho pra cair a ficha. Então aos pouquinhos eu fui reparando como o meu corpo mudou, como ele tá hoje em dia. E pelo fato de agora conseguir focar um pouquinho mais em mim e no meu corpo, às vezes dá uma tristeza, sabe? Tipo, teve um dia desses que a minha barriga, ela tava bem assim, reta já, né? Que eu fiquei, caramba, voltou rápido, né, bichinha? Legal, eu nem tava prestando atenção. Daí, depois de uma semana, minha barriga já tava inchada de novo. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Como assim, gente? O negócio tá voltando ou não tá voltando a ficar grávida de novo? Quando eu vi que aconteceu isso, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Meu corpo tá ficando doidão aqui. E aí eu comentei com uma conhecida minha que passou pelo parto recente também. E ela falou que passou pela mesma situação e isso é normal. Tem dia que você acorda, tipo, com a barriga... Não vou dizer chapada, mas você acorda aquela menos inchada. E vai ter dia que você vai acordar e ela vai estar tipo inchadona. Depois que você come, tende a ficar mais inchado. Tipo de manhã tá de um jeito, à noite já tá totalmente diferente. Então essa fase é muito comum isso acontecer. Assim como a nossa barriga muda nesse período, tem dia que ela tá mais inchada, tem dia que tá menos inchada. Você também muda, a sua cabeça. Tem dia que você vai estar legal com o seu corpo e tem dia que você não vai gostar do que você tá vendo. E, gente, tá tudo bem isso acontecer. Tem dia que eu também olho no espelho e eu fico, será que meu corpo vai voltar? Será que ele vai mudar daqui uns 9 meses? Será que eu vou ter um corpo assim que eu goste, que eu me sinto confortável com ele? A gente tem esse pensamento e tá tudo bem você ter esse pensamento, só que você tem que entender que é uma fase e que sim, vai passar, tá? E se não passar, tá tudo bem, a sua filha tá saudável. E você começa a pensar no lado mais positivo de todos, que é que você gerou um ser incrível, uma criança linda e perfeita. Eu acho que também a gente tem que pensar nisso. Por mais que a gente passou por tudo isso e às vezes a gente se sente desconfortável com o nosso corpo, que o que mais conforta a mãe é isso, né? Ver a criança saudável, feliz, alegre, pulando por aí, fazendo graça. Eu acho que isso é o mais gostoso de tudo e a gente acaba até esquecendo de como o nosso corpo tá e de como a gente gostaria que ele tivesse, sabe? Tipo, eu podia estar desse jeito, mas eu gerei uma criança, tá tudo bem. Nós mulheres somos muito vaidosas. Eu sei que não são todas, mas a gente tem essa vaidade. Às vezes, eu mesma não quero ser tão vaidosa às vezes, mas quando a gente olha no espelho e a gente fica se encarando por muito tempo, a gente começa a reparar em algumas coisas e começa a ficar ou confortável ou desconfortável com aquilo que tá vendo. E não é aquele tipo de coisa que você quer fazer. Ninguém quer ficar olhando no espelho, se martirizando ou se sentindo desconfortável. Às vezes é coisa assim, pequena, sabe? Você lembra de como era, ou você olha no espelho e vê, olha, esse aqui tá diferente, não tô gostando. Não é uma coisa que a gente consegue controlar às vezes, é da nossa cabeça. Então o legal sempre é pensar positivo. Nossa, eu tô muito aqui, ó, coach. Não, é sério, é só pensar um pouquinho mais positivo, às vezes. Eu sei que às vezes não funciona, porque às vezes eu olho e fiquei trem feio. Então nesse período eu acho legal a gente cuidar um pouquinho da nossa autoestima, fazer coisas que a gente gosta, se cuidar, sabe? Fazer uma hidratação, fazer um skincare, pra não ficar focando nessas coisas e tipo assim, se cuidar, né? Deixar um pouquinho melhor, ou tipo, ler um livro, ver uma série, fazer uma caminhada, ou fazer coisas que te deixam confortáveis pra você não focar tanto nisso. E sobre a barriga, é isso aí. Hoje mesmo eu vejo assim que mudou bastante já, desde
desde o primeiro dia até hoje deu uma diferença muito grande. É claro que não tá 10/10, não tá do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu tô muito paciente. Eu acho que é um processo muito lento ainda e tem muito tempo. Eu decidi não exigir muito dele, sabe? Eu vou ter paciência, quando puder fazer uma caminhadinha, fazer um exercício meio diferenciado, fazer tudo com muita paciência, porque até então eu tenho que cuidar da Anne também, tenho que cuidar de outras coisas. Então eu tô tendo muita paciência comigo mesma e respirando fundo sempre. Outra coisa que aconteceu também, gente, é muito engraçado que até o segundo mês, o meu umbigo ele era bem escuro, sabe? Daí minha mãe um dia falou assim pra mim: ô Evelyn, esse umbigo seu tá sujo, larga de ser porca, vai limpar esse umbigo. Eu falei: não mãe, é por causa da barriga que esticou. Eu esqueci que minha mãe já tinha sido mãe de 4 meninos. Então assim, eu me toquei que poderia fazer sentido, porque ela teve 4 filhos, ela sabe o que ela tá falando. Daí um dia desses eu fui limpar meu umbigo, gente, saiu tanta sujeira do meu umbigo, vocês não tá entendendo. O meu umbigo tava assim, daí depois que eu limpei ele ficou assim. E eu fiquei chocada, eu falei: gente, não é que é sujeira mesmo? Menina do céu, como assim? Dava pra plantar um monte de alho aqui. Inclusive hoje, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Eu tenho que limpar de novo, eu só limpei uma vez, ó. Tá vendo que ele ainda tá meio escurinho? Então isso aqui é um pouco de sujeirinha. Eu já limpei, eu vou limpar de novo. Assim que eu tiver coragem, né? Vou limpar no banho. Depois que eu tomar banho, eu vou limpar, passar o cotonete. Daí ele vai sair um pouquinho mais. Nessa parte também tem que ter paciência, que tá um pouco dolorido. Acho que aqui, sabe quando dá uma apertadinha? Porque o corte é bem aqui, ó. O corte é bem estranho. Ele cria uma pancinha aqui, ó. Tem a barriga aqui, tá vendo? Essa barriga grande. E bem aqui onde tem o corte, em cima do corte tem uma banhazinha. Diz que sai. Não sei se sai, ainda tá aqui intacta. O corte, ele é bem aqui, ó, da cesárea. Bem aqui, ó, bem perto do documento. Aqui é o documento, aqui é o corte onde eles tiram o bebê. Então, é bem baixo. Aí, nessa parte aqui, ó, tem uma gordurinha. Que não é uma gordurinha, é tipo um inchaço. No primeiro mês tava bem mais inchado. Agora no segundo ele já tá mais tipo mais de boas. Então acho que daqui uns 5 meses já não vai ter isso aqui mais. Então ó, assim que ficou a minha barriga. Quando eu acordo ela tá mais retinha. Agora no final da tarde ela tende a ficar mais inchadinha, tá vendo? E assim, às vezes me incomoda porque eu sou muito magra. Então ó, olha aqui. Eu sou bem magrela, ó, fechando as pernas ainda fica, tá vendo? Então eu só tenho barriga hoje em dia. Nem pra ter umas coxinhas, né, pra ajudar, mas não, é só pança. Então às vezes me dá um incômodo nisso, porque minha barriga é maior que a minha bunda. Olha isso, olha o tamanho da bundinha. Então às vezes me incomoda, mas só quando eu lembro. Quando eu não lembro disso, eu fico de boa, sabe? Só não posso ficar olhando no espelho toda hora. Então aqui, ó, no meu pós-parto eu fiquei com essa barriguinha. Aí da cesárea tem um negocinho aqui, ó, um inchaçozinho. Eu tenho estria nessa parte aqui, ó, da perna. Deixa eu escurecer pra vocês verem. Ó, nessa parte aqui eu tenho estria. Aqui no bumbum eu tenho estria, ó. Essa parte inteira é cheia de estria. Do outro lado a mesma coisa, que foi aonde eu engordei. Aqui eu tenho estria, aqui. Acho que o único lugar que eu não tenho estria é realmente aqui na barriga, ó. Nessa parte eu não tenho estria. Mas eu também tenho estria aqui. É estranho, gente, eu não sabia que podia dar estria aqui. Bem aqui, ó, tá vendo? Não dá pra ver. Bem nessa parte aqui eu tenho estria. Que doideira! Então, ó, vocês conseguiram ver como é que tá, gente? Ó, eu sou bem magrela, bem magrinha. E agora eu só tenho uma pancinha. Então eu tenho muita paciência com essa pancinha aqui, hein? É isso, gente. Ah, e sobre o peito. O peito, gente, durante a gestação eu não tive tantas... Na verdade, eu tive 2 estrias no peito, na parte de baixo, assim. Porque ele deu uma inchadinha, bem no finalzinho assim da gestação eu vi 2 estrias. Depois que a Anne nasceu, que ela começou a mamar, no finalzinho do primeiro mês eu já vi que eu já tava com estria. Então eu tenho estria no peito, próximo ao bico, assim. Mas eu não ligo muito não, sabe? Gente, eu sou muito assim, tá bom. Eu acho que futuramente, talvez, um dia eu olho no espelho e fico, ah, não tô gostando, mas agora eu não ligo muito. Mas assim, as estrias eu não ligo muito não, sabe? Porque ninguém vê, entendeu? Tá no bumbum, tá aqui perto da virilha, no peito, são áreas que eu não saio mostrando pra ninguém, sabe? Então eu não ligo muito. A barriga às vezes me incomoda, porque dependendo da roupa que eu visto, ela fica mais cheinha, sabe? Tipo, eu ganhei uma calça que serve certinho, mas na barriga, amiga,
Ficou aquela barriguinha eu tô parecendo aquele bichinho da MIB, só a pancinha, aquilo lá. Mas assim, eu tô sendo muito paciente comigo e tô vivendo um dia de cada vez e tendo muita paciência, né? Porque não adianta ficar doida, não vai mudar do dia pra noite. Como eu falei que a minha barriga às vezes me incomoda, vai ter gente que vai meter o louco em mim pra usar cinta. E assim, gente, hoje em dia, agora, eu costumo usar mais essas calcinhas altas assim, ó, que elas não apertam tanto, não me deixam incomodada. Então foi esse meu vídeo contando um pouquinho da minha realidade, de como ficou o meu corpo e as minhas inseguranças. Eu espero que ajude você aí que vai passar por isso ou está passando por isso. Não é do dia pra noite que seu corpo vai ficar do jeito que você espera. Então tenha paciência, vá no seu tempo, não exija muito de você, até porque você foi casa, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinho, beijinho.